Olá, igreja! Mais uma quarta-feira estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus, para tirar lições para as nossas vidas, aplicar nas nossas vidas de oração e então compreendendo a vontade do Senhor, entendendo o que o Senhor quer, compreendendo a palavra, fica muito mais fácil para orar, Agora você vai orar com propósito, você vai orar certo. Então, conhecer a vontade do Senhor nos ajuda na nossa vida, Então, de forma muito prática e na oração. Então, se você conhece a palavra de Deus, se você sabe o que o Senhor quer, fica muito mais fácil quando você vai orar. Quando você compreende qual a direção que o Senhor quer para as nossas vidas, quais as instruções que o Senhor Jesus Cristo nos passou, então a gente começa a ter um olhar diferente, um olhar em direção àquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para o povo, para a nação. Olha, o Senhor é maravilhoso, então Ele vai deixando registrado aqui e nós precisamos ficar atentos. E agora a gente está finalizando o texto que está em Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. E eu quero encerrar então a última quarta-feira do mês, fechando esse texto maravilhoso, que é sobre o que orar pela igreja. Quando eu vou orar pela igreja, o que eu devo pedir? Para onde eu vou caminhar? De que forma que a igreja tem que andar? Então nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos que ficar em primeiro lugar muito atentos ao que o Senhor Jesus Cristo disse. E eu quero então ler o texto para vocês, que está Mateus capítulo 28, verso do 18 ao 20, que diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, eu quero só relembrar, esse tempo agora a gente vai relembrar um pouco, porque nós vamos continuar orando pela igreja, nós vamos continuar orando pelas nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele inicia o texto então falando: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quando nós reconhecemos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que essa autoridade não é só num local específico, mas olha o que ele fala, é uma autoridade nos céus e na terra. E quando então ele fala dessa autoridade, é necessário que eu e você ouçamos isso do Senhor e compreendamos que Ele é a autoridade. Então, se portanto Ele é a autoridade, aquilo que Ele está dizendo tem muito valor. É por ali que você deve caminhar, é ali que Ele quer que você vá. Então, em obediência, nós precisamos estar atentos a esse texto. E Ele então continua. Então, se eu tenho autoridade, é isso. Se você reconhece a autoridade do Senhor, você vai continuar prestando atenção no que Ele está falando. E Ele então diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, essa é a primeira orientação. Olha, vocês não podem ficar parados. Vocês precisam, então, nessa sua caminhada, no seu dia a dia de vida, observar que vocês precisam fazer discípulos de todas as nações, ou seja, por onde vocês andarem, não é? Não é só quem a gente gosta, não é só nossa família, é todo mundo. O Senhor está falando, olha, façam discípulos, então se preocupem com isso, se preocupem em fazer discípulos, se preocupem em anunciar o Evangelho. E ele continua dizendo, olha, e não é só fazer discípulos, mas batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós havíamos falado 2 semanas atrás que batizar a pessoa é levá-la a reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo, ele proclamar, ele dizer, ele anunciar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então ele vai lá e se batiza. Então ele tem um ato de fé, uma declaração de fé através do batismo. Então o batismo ele sela, ele fecha
essa primeira etapa de um discípulo. Então ele não só fala que ele é do Senhor, ele age como alguém do Senhor, então portanto ele vai se batizar. E nós precisamos nos preocupar isso. Eu acho que, como eu havia falado, muitas pessoas se preocupam no evangelismo, mas não se preocupam de como essa pessoa vai caminhar, né? Se ela vai um dia então anunciar para as outras pessoas, se ela vai se batizar, se ela vai confirmar mesmo esta fé. Muitas pessoas se declaram, por exemplo, que gostam muito do Senhor, que creem no Senhor, mas quando a gente fala de batismo, eles correm porque eles entendem que isso é um compromisso. E tem muitas pessoas que não querem. Mas esta é uma ordenança do Senhor Jesus, portanto nós devemos nos preocupar com isso também, não é? Ou seja, quando nós evangelizamos, nós levamos isto adiante a ponto da pessoa se batizar. Então, outra oração que nós devemos continuar orando pela igreja. A igreja precisa ser uma igreja que batiza pessoas. E ele continua dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então ele vai falando para nós que nós vamos fazer discípulos, nós vamos batizar, mas nós precisamos ensinar essas pessoas, nós precisamos conduzir essas pessoas a obedecer ao Senhor. Não é só ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo, mas é ensinar como obedecer ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu também estou aqui, por isso que eu estou lendo esse texto, falando com você e falando assim, olha, isso aqui a gente precisa observar, a gente precisa fazer. Então eu não quero só que você saiba coisas sobre o Senhor Jesus Cristo, mas eu também quero que você aprenda a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda dedicação. Tem um homem chamado John Maxwell e ele falou o seguinte, essa frase assim ficou latejando mesmo na minha vida, assim piscando mesmo aos meus olhos quando eu li. E ele fala o seguinte, ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Então, talvez ensinar sobre Jesus Cristo é aquilo que a gente aprendeu, mas reproduzir um discípulo, né, levá-lo a obedecer o Senhor Jesus Cristo, ele vai repetir o que a gente está fazendo. Então, eu tenho que me preocupar também de como é que eu serei. Então, não é só me preocupar com o outro, mas também como eu estou. Se eu só estou ensinando ou se eu estou reproduzindo pessoas parecidas com o Senhor Jesus Cristo, porque eu também já me pareço bastante com o Senhor Jesus Cristo. Entende como é séria esta oração? Como é sério esta obediência ao Senhor? Então, essa caminhada de oração pela igreja precisa ser uma caminhada de comprometimento. Eu preciso compreender que isso é verdade. Eu preciso desejar que isso seja verdade. E eu preciso, então, praticar esta verdade. E que o Senhor nos ajude mesmo nessa caminhada, te ajude nessa caminhada, porque é uma caminhada difícil. Mas fazer a vontade do Senhor também nos traz prazer. E aí então ele encerra dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, a proposta do Senhor Jesus Cristo, a direção que o Senhor dá aqui, que é chamada aí a grande comissão, ela tem muitas implicações. Tem uma implicação de eu reconhecer essa autoridade do Senhor Jesus Cristo, de eu desejar também que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo, de eu entender que isso é importante para outra pessoa, de eu fazer então o meu esforço, dar de mim para que essa pessoa também chegue a se batizar. Não é só anunciar, né, mas levar essa pessoa a se batizar. E também não é só isso, é um pouquinho além. Ele vai além quando então ele vai ensinar essas pessoas a guardar isso que o Senhor Jesus Cristo tem dito, ensinando eles sobre Jesus e como o Senhor Jesus faz, e também levando essas pessoas a obedecerem ao Senhor Jesus. Então essa tarefa não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos nos lembrar que nós não estaremos sozinhos. Esse não é um trabalho que você vai fazer na sua força. Talvez você tenha que se dedicar bastante, não é?
mas não é na sua força. Você precisa se lembrar que você não está só. Você precisa se lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que não mente, que não engana e que sempre foi fiel quando Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o Senhor sempre estará comigo. Então, nesta jornada de desafios, essa jornada de algumas dificuldades, essa jornada de desprendimento de nós mesmos para fazer aquilo que o Senhor nos diz, é importante você lembrar a todos os dias, em todos os dias da sua vida, que você não estará só, o Senhor não vai te deixar só, você não vai na sua força, você não convence ninguém. Quem então convence é o Espírito Santo do Senhor. E desta forma, você vai mais tranquilo, vai nesta confiança de que o Senhor estará com você, de que o Senhor te fará lembrar todas as coisas que Ele tem dito, de que o Senhor dará força naquele momento mais difícil, de que o Senhor te dará sabedoria para poder orientar outras pessoas e de que o Senhor vai revestir você do poder dEle, da sua graça e de que o amor abundante que há em Cristo também estará em você, de tal forma que a pessoa que está fora, que vai receber de você essas palavras, que vai desfrutar da sua comunhão também, vai ver que você tem um amor muito especial, de que isso ela não está muito acostumada a alguém que se dedica em favor do outro, e que você possa então compreender isso e a partir dessa compreensão descansar no Senhor e dizer: poxa, o Senhor está comigo, né? Eu não estou só nisso, eu não fico aqui abandonado, Ele me dá uma ordem e me deixa lá, né, sozinho, desesperado. Não, o Senhor diz que Ele estará conosco, então você tem a companhia dEle, Deus conosco, não é? Esta é a palavra do Senhor. Eu estarei com vocês, creia nisso, eu estarei com vocês. E aí então você pode seguir a sua caminhada nesta confiança. Então ore sim, ore por você, ore para que você não só compreenda essa palavra, que você aceite, que você se submeta e que você se comprometa com esta palavra, que você também tem que estar orando pela igreja. A igreja precisa enxergar esta comissão do Senhor e ela precisa se dedicar nisso. E aí então a igreja cresce, a igreja fica feliz, ela fica saudável. É isso. Então que você compreenda isso, que você se dedique para isso e que você ore. Então vamos orar em favor da igreja, vamos orar para que a igreja consiga cumprir esta comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe e abençoe a nossa igreja também, né? A tua igreja. Que Deus coloque a mão sobre você e que você reconheça que agora é o momento, não só de orar, mas de fazer também, não é? Então, que Deus te abençoe no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.